Bondade demais, uma vez combatíamos as invasões. Essas foram as palavras do Monsenhor Marian Elegante, bispo da Igreja Católica, ao jornal italiano Il Giornale no dia de ontem, dia 3 de agosto de 2026. Uma entrevista sincera, preocupada não somente com o contexto social, mas é óbvio também com o contexto religioso, algo que certamente causou polêmicas e continua causando polêmica, né? Até os dias de hoje, quando você fala dos fluxos migratórios, aqueles islâmicos, não como um fluxo normal, mas chamando-os de invasão. Nós vamos acompanhar essa entrevista recente, então, de ontem, mas antes disso, sou Fernando Menegatti, mestre em Educação e professor de Língua Vêneta e Língua Italiana há 10 anos. Minha missão é tornar acessível o conhecimento sobre nossas verdadeiras origens, proporcionando aos descendentes o reencontro com a sua história, sua língua e sua cultura. Já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Você que deseja apoiar o canal, é possível fazer isso através da ferramenta de membros. Então, por um pequeno valor, você contribui aqui com o canal também. Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a nossa matéria aqui, matéria de ontem, como eu falei para vocês. Então está aqui, olha só. Troppo buonismo, un tempo combattevamo le invasioni. Esse é o bispo, né? O Monsenhor Marian Elegante. Então o jornal ele faz algumas pontuações a respeito dos fluxos migratórios, etc. E depois a gente vai lá para a entrevista. Bom, eu tiro daqui da tela e eu vejo, olha só, o jornal está pontuando basicamente, ele parte do fluxo migratório que ocorreu lá para Ceuta, né? Então isso acaba também convocando, querendo ou não, a Igreja Católica, né, a se pronunciar a respeito desses fluxos migratórios, né, e apesar da defesa da vida humana, o respeito, né, pelas vítimas, o jornal pontua que, na verdade, existem muitos bispos os quais falam abertamente do perigo dessas migrações de massa, né, e o perigo que elas possam representar como um cavalo de Troia para a islamização radical da Europa. Um desses bispos católicos é o Marian Elegante, né? O Monsenhor Marian Elegante. Bem, ele pontua coisas assim bem importantes, né, para que a gente pense um pouco mais. Então, o Monsenhor, o bispo, ele diz que requer muita ingenuidade ou simplesmente tentar refutar, né, uma refutação ideológica da realidade para não se dar conta que essa onda de migração representa um problema que não vamos conseguir resolver nas nossas sociedades pós-cristãs, né, post-cristiane, ou seja, sociedades que já não são mais cristãs. Elas têm uma cultura cristã, herdada principalmente da cultura católica, né, vinda lá da Idade Média, mas hoje elas já não são mais cristãs depois de tantas e tantas revoluções. São sociedades que se pode dizer que são qualquer coisa, mas não cristãs. E então, o nosso bispo pontua aqui, na entrevista ao Il Giornale, que os muçulmanos devotos, aqueles mais rigorosos na sua fé, que é a grande maioria deles, né, quanto mais eles se formam ali dentro dessas sociedades pós-cristãs, eles tentam formar sociedades paralelas. Por quê? Porque eles não querem se misturar nem com os cristãos, muito menos com aqueles que não têm religião nenhuma, que são ateus ou que têm outras religiões, né? E também, aqui na entrevista, o Monsenhor pontua que não há nenhum respeito por parte dos muçulmanos, né, pelas sociedades nas quais eles estão se instalando, que são essas nossas sociedades pós-cristãs. Por isso, né, segundo os preceitos do islamismo, pontua aqui o bispo, eles vão conquistar essas sociedades através de um processo histórico islâmico muito bem conhecido, pelo menos para aqueles que já estudaram alguma coisa de história, né? Qual que é o processo de conquista do Islã? É uma conquista de se enraizar naquela sociedade, de se colocar naquela sociedade e conquistá-la lentamente, aos poucos, através de fluxos e mais fluxos, né, islâmicos, até que você conquiste toda essa sociedade ali, que é o que está acontecendo inevitavelmente, né? E o bispo, ele pontua que é inacreditável que na Idade Média e na primeira metade aí da Idade Moderna, o Ocidente cristão ainda, né,
se defendeu muito bem das agressões islâmicas em batalhas famosas. Nós temos, por exemplo, a Batalha de Lepanto, né? Aquela que foi protagonizada também pela República de Veneza, e que esse mesmo Ocidente, pontua aqui o bispo, esteja aí de joelhos, né, para o islamismo hoje em dia. Ele pontua que a imigração é uma das causas principais de tudo isso. Eu talvez corrigiria um pouco a rota aqui, né, somente naquilo que o bispo disse, que lá na Idade Média e na primeira metade da Idade Moderna, né, o Ocidente cristão se defendeu das agressões islâmicas, e que esse mesmo Ocidente, não é o mesmo Ocidente, né, não estou querendo, enfim, falar mal ou criticar o bispo, mas eu separaria isso porque não é o mesmo Ocidente, já não é mais aquele Ocidente que se defendeu do islamismo, porque ele não carrega mais o seu principal aspecto, que é católico, né? Você tem líderes aí que são tudo ou qualquer outra coisa, menos cristãos e muito menos católicos. São, ou às vezes eles se dizem, né, que são, mas eles não são. Então é bem diferente, né? São sociedades totalmente laicistas, e, enfim, não tem mais nada a ver com o tradicional Ocidente. Então começamos aqui com a nossa entrevista. O jornal pergunta se é possível que entre os mais extremistas, né, possa se ter também um senso aí, um sentido desses muçulmanos contra o Ocidente, né, por conta desse passado. Eu estou fazendo uma tradução aqui, enquanto falo com vocês também estou tentando traduzir, então é meio difícil, né, mas basicamente é isso. O jornal, a primeira pergunta, ele está querendo saber se o bispo acredita que esses muçulmanos que estão indo para a Europa, eles têm um ressentimento do passado, dessas brigas, dessas guerras contra o Ocidente, tá bom? É isso daí. E aí o bispo ele fala que é certo que os muçulmanos, diferentemente da maioria, né, das pessoas na nossa sociedade, eles não esqueceram disso. Então, a grande parte das pessoas da nossa sociedade pós-cristã nem sequer sabem a respeito disso, mas os muçulmanos não esquecem disso, eles estudam isso, né? Então, eles falam, o bispo está dizendo aqui que em muitos muçulmanos é presente também um profundo sentido de arrogância, um sentimento de superioridade moral nos confrontos da decadência do Ocidente, né? Que parece legitimar a eles, né, aos seus olhos, a tendência à expansão e à agressividade contra as pessoas que estão no Ocidente. Ou seja, o bispo está falando aqui em italiano que para os muçulmanos, para eles é legítimo conquistar, né, e submeter a mim, submeter a você e muitas outras pessoas, enfim, né, no Ocidente, porque somos todos degenerados. Tá? A gente degenerou de uma forma que não é mais possível deixar essas pessoas controlando esses locais. Então, eles têm a legitimidade disso, segundo eles, né, na cabeça deles. E aqui o jornal cita um cardeal, o cardeal Giacomo Biffi, dizendo que ele já tinha dito há muito tempo atrás, né, a respeito dessa relação, de ter uma relação, uma abordagem realística, diferenciada no acolhimento de imigrantes cristãos e imigrantes islâmicos, ou seja, diferenciar os cristãos dos islâmicos. E parece que naquele tempo ali que ele deu esse depoimento, o cardeal Giacomo Biffi, foi lá nos anos 2000, se não me engano, teve um grande alvoroço, né, enfim, a respeito disso. Então, era um discurso discriminatório, como muitos disseram, pontua aqui o jornal. Então, o jornal está querendo saber qual é a opinião do bispo. Se ele acha que o cardeal, quando ele disse, até vamos ver aqui, o cardeal ele falou isso, foi lá em 12 de setembro de 2000, né, que era preciso separar cristãos de muçulmanos, que o tratamento não devia ser o mesmo. E aí muitos falaram que era um discurso discriminatório, né? Então eles perguntam se o bispo acredita nisso. O bispo diz, ele tinha razão absoluta, né? Todos os profetas acabaram mal, digamos assim, né? O bispo está pontuando aqui. Justamente como o profeta Jeremias do Antigo Testamento. Mas a história demonstra que avevano ragione, ou seja, mas a história demonstra que eles tinham razão. Aí o jornal faz uma outra pergunta, né? Frequentemente a igreja,
relembra o direito de não emigrar. No caso de Ceuta, porém, os migrantes chegaram, né, chegaram do Marrocos, são marroquinos, onde não tem guerra nem instabilidade. Como explicar isso? Pede o jornal italiano, pergunta. O bispo diz: credo che per quanto riguarda la tendenza, ou seja, acredito que daquilo que diz respeito à tendência à expansão do islamismo, existem mecanismos bem claros e bem definidos, mecanismos que muitos líderes islâmicos até expuseram já, né? Em muitos vídeos, em muitas entrevistas. Muitos líderes islâmicos dizem que sim, a intenção é invadir o Ocidente e colocar quanto mais for possível ali de pessoas. Então o bispo continua, é uma coisa da qual se fala abertamente, que é aquilo que eu pontuei aqui para vocês. Muitos líderes islâmicos falam disso abertamente, né? E o bispo está falando aqui também. Os nossos países têm o direito de limitar a imigração se não quiserem perder a própria identidade e gerar problemas sociais ligados à falta de integração, né, de tais ondas, de modo a não conseguir resolver esses problemas. E aí depois o jornal, né, ele faz uma outra pergunta aqui. Crede que a Europa abbia, ou seja, o senhor acredita que a Europa subvalorizou, ou melhor em português, subestimou, melhor essa palavra, subestimou até agora o perigo do radicalismo, né, de um islamismo extremo através desse fluxo, né, desses fluxos migratórios? E aí o bispo vai dizer, muitos subestimaram o perigo com uma bondade ingênua, ele pontua aqui, né? Outros se aliaram, ou continuam se aliando, né, com o objetivo comum de desmantelar o Ocidente cristão para construir sobre ele, né, um mundo melhor, ele diz, né? Mas não ne verrà fuori nulla di buono, ou seja, mas não surgirá, não emergirá disso nada de bom. Não é allontanando-se da Dio, não é se distanciando de Deus, diz, né, o Monsenhor, que se alcançará um paraíso melhor do que aquele perdido, daquele que já perdemos. Portanto, finaliza aí a entrevista com o Monsenhor, o Bispo Marián Eleganti. Mais uma vez eu coloco ele aqui na tela. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, se o Bispo tem razão ou não, se ele foi, digamos, sensato, né, em dar a sua opinião, em colocar também na mesa a sua manifestação a respeito disso, e uma opinião bastante sincera, né, por parte dele. Muito bem, então, antes de tudo, eu já pontuo aqui para vocês que nós temos a revista em quadrinhos aqui, Bono e Rústico, né? Estamos num projeto aqui coletivo, de financiamento coletivo. O que é essa revista em quadrinhos? Serve para educar as crianças, mas também serve, obviamente, para os adultos. É um projeto aqui nosso e essa revista está sendo feita em língua vêneta, também em português. E esses dois personagens foram importantes na história da República de Veneza, né, na história dos vênetos, porque foram eles que, quando o islamismo estava tomando conta lá do norte da África, porque o norte da África era cristão, para quem não sabe, né, foram convocados pelo Doge de Veneza para ir lá e pegar os restos mortais de São Marcos e transladá-los a Veneza para que esses restos mortais não fossem profanados. E é por isso que depois construíram a Basílica de São Marcos, etc. Então, Bono e Rústico é aí um projeto de financiamento coletivo. Se você quiser, pode entrar em contato e para saber como é que funciona, né, para você também ajudar a esse projeto aí. Muito bem? E nós temos também aqui o curso de língua vêneta e língua italiana. Vamos começar semana que vem, né? Essa aqui é a última turma de 2026, então se você quiser fazer parte, quiser se inscrever e aprender de fato, né, a sua cultura, a sua língua, a sua história, porque a gente aborda muito disso aqui também, entra no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, depois eu também deixo nos comentários fixados, é importante que você entre, porque assim você está manifestando interesse, e aí depois eu falo direito com você, explico como funciona o curso, os valores, etc. Então você
faz parte da nossa turma. Caso não queira, não tem problema, mas responda, né? Responda, que é importante. Muito bem, então finalizo o nosso vídeo por aqui e nos vemos na próxima. Me deixa aqui nos comentários o que você achou aí da entrevista do bispo, né? Do Monsenhor Marian Elegante ao Il Giornale ontem. Me diz se ele está com razão ou não de falar tudo isso. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.